Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. E o Instituto Pasteur de Paris divulgou um estudo sobre a eficácia de vacinas contra variantes do coronavírus. A análise do imunizante da Pfizer indicou que ele produz anticorpos capazes de neutralizar a cepa indiana, mas sua eficácia é levemente menor. Segundo a pesquisa, as pessoas vacinadas com 2 doses da farmacêutica americana Pfizer apresentam anticorpos eficazes contra a variante inglesa, mas menos eficientes contra a indiana estudada. Os cientistas também testaram a eficácia da vacina da AstraZeneca contra as mutações, mas somente com pessoas que receberam uma dose, pois os autores não tiveram acesso às amostras dos que receberam as 2 doses. Os resultados dos estudos realizados com hospitais universitários franceses mostram que uma dose da AstraZeneca é eficaz contra a variante inglesa, mas funciona muito pouco contra as identificadas na Índia e África do Sul. A empresa estatal do Vietnã também anunciou que uma nova cepa foi detectada no país. De acordo com o Ministério da Saúde local, seria uma combinação das variantes indiana e britânica, com a característica principal de concentração de vírus na garganta e na saliva, aumentando rapidamente, se espalhando com muita força para o ambiente próximo. Não foram informados quantos casos da mutação foram registrados até o momento. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da vacina Coronavac. A recomendação é para o uso de 2 doses com um espaçamento de 2 a 4 semanas. A Coronavac é a 6ª vacina a receber a aprovação da OMS e uma das 3 que estão sendo usadas no Brasil. O imunizante contra a Covid-19 foi desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a vacina atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e de fabricação. Também acrescentou que seus requisitos de armazenamento fáceis a tornam muito gerenciável e particularmente adequada para cenários de poucos recursos. A OMS recomendou a vacina para uso em adultos de 18 anos ou mais, em um esquema de 2 doses com espaçamento de 2 a 4 semanas. A entidade considerou dados de eficácia da vacina divulgados pelo Butantan, que mostraram que ela preveniu casos sintomáticos de Covid em 51% dos vacinados e casos graves da doença em 100% da população estudada. E olha só, o sistema COVAX, criado para uma distribuição igualitária das vacinas contra a Covid pelo mundo, arrecadou mais 2 bilhões e 400 milhões de dólares, cerca de 12 bilhões de reais. Apesar da boa notícia, a falta de doses disponíveis continua a impedir o COVAX de operar em plena capacidade. O montante foi levantado durante uma cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacinação. O dinheiro vai permitir a obtenção de 1 bilhão e 800 milhões de doses para os países de baixa renda que participam do mecanismo. As doses que serão distribuídas em 2021 e no início de 2022 protegerão quase 30% dos adultos em 91 países pobres. A Índia receberá 20% das doses disponíveis em razão do seu tamanho. O montante arrecadado eleva o aporte total para a compra de vacinas a quase 9 bilhões e 600 milhões de dólares. Os doadores se comprometeram ainda a contribuir com mais de 775 milhões de dólares para a logística de distribuição dos imunizantes. A cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacina reuniu países, o setor privado e a sociedade civil. A China confirmou o primeiro caso da cepa de gripe aviária em um humano. Mas o país garantiu que o risco de grande propagação entre a população é baixo. A Comissão Nacional de Saúde da China informou que um homem deu entrada em um hospital da cidade de Zhenjiang, no leste do país, com febre. Ele foi diagnosticado com H10N3 um mês depois. Segundo o comunicado, o risco de uma propagação em grande escala
é extremamente baixo e acrescentou que o homem se encontra estável e seus contatos diretos não registraram anormalidades. A comissão qualificou a H10N3 de pouco patógeno nas aves com poucas probabilidades de causar morte ou enfermidades graves. Segundo o órgão, até agora não havia sido registrado nenhum contágio humano de H10N3 no mundo. Várias cepas de gripe aviária em animais têm sido detectadas na China, mas são pouco comuns em pessoas. A última epidemia de gripe aviária no país ocorreu entre 2016 e 2017 com o vírus H7N9. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a variante contagiou quase 1.700 pessoas e causou a morte de 616 desde 2013. E olha só que alarmante, mais de 100 milhões de trabalhadores foram jogados na pobreza durante a pandemia do novo coronavírus. A situação se deve ao desaparecimento de horas de trabalho e de empregos de boa qualidade. As informações foram divulgadas pela ONU. Segundo um relatório da Organização Internacional do Trabalho, 5 anos de progressos foram arruinados até a erradicação dos trabalhadores pobres. O texto indica que, em comparação com 2019, cerca de outros 108 milhões de trabalhadores no mundo foram requalificados como pobres ou muito pobres. O relatório anual alerta que a crise está longe de acabar e não se espera que o emprego retorne ao nível anterior à pandemia até 2023. No final de 2021, o mundo ainda contará com 75 milhões de empregos a menos do que se a pandemia não tivesse acontecido. Até o fim do ano que vem, haverá 23 milhões de empregos a menos do que sem a crise sanitária, que já matou mais de 3,5 milhões de pessoas em todo o mundo. O relatório da OIT demonstra que se espera que cerca de 205 milhões de pessoas ainda estarão desempregadas em 2022, muito acima dos 187 milhões de 2019. E as estatísticas oficiais escondem uma realidade ainda mais sombria, já que o número total de horas trabalhadas também caiu. Menos empregos e menos horas trabalhadas se traduzem automaticamente em mais pobreza. Acordar mais cedo pode reduzir chances de desenvolver depressão grave em mais de 20%. Os hábitos sociais, os níveis de exposição à luz solar e a atividade física ajudam a evitar o problema. Um estudo publicado em revista científica apontou que acordar apenas 1 hora mais cedo pode reduzir em até 23% as chances de desenvolver depressão grave em pessoas com hábitos noturnos. A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade do Colorado, em Boulder, e do Centro de Pesquisa Biomédica e Genômica do Instituto Broadmead e Harvard, ambos dos Estados Unidos, para observar os efeitos dos hábitos relacionados ao sono com o risco de depressão. Os pesquisadores observaram a variação genética de 840 mil pessoas quando expostas a um fator específico, neste caso, a preferência por acordar mais cedo. Os resultados evidenciaram uma relação entre o ponto médio do sono e a depressão grave. Segundo eles, quanto mais tarde se dá o ponto médio do sono de um indivíduo, maiores as chances de ter os sintomas da doença. Assim, seria possível alcançar uma melhor qualidade de vida apenas com uma alteração: ir dormir e acordar mais cedo. Isso acontece porque, segundo eles, uma maior exposição à luz solar estimula hormônios que atuam diretamente sobre o nosso humor. O relacionamento com outras pessoas e a atividade física também colaboram com a redução da doença. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a jornalistas que avalia aplicar sanções à Rússia. As retaliações viriam dias depois de um ataque de hackers contra a filial americana da gigante brasileira de processamento de carne, JBS. Biden vai se reunir com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, em uma cúpula em Genebra, na Suíça, no final de junho. O ataque de ransomware à JBS gerou novas acusações de que a Rússia abriga cybercriminosos. Na última quarta-feira, o FBI atribuiu a invasão
a um grupo de hackers que teriam ligações com o país. No mesmo dia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou está disposta a analisar qualquer pedido de Washington para ajudar na investigação. A JBS informou ao governo dos Estados Unidos que foi extorquida e que teve de suspender parte de suas operações de produção na América do Norte e na Austrália. A empresa especializada em produtos à base de carne bovina, suína e frango é uma das maiores empresas agroalimentares do mundo. E agora vamos falar sobre esporte. Olha só, faltando menos de 50 dias para o início dos Jogos Olímpicos, Tóquio apresentou itens relativos ao evento e anunciou que 10 mil voluntários previstos para trabalhar no evento desistiram de comparecer, enquanto uma quarta onda de infecções toma a ilha. Durante um evento foram apresentados o pódio das cerimônias de premiação, bandejas com medalhas e músicas. Enquanto isso, uma quarta onda de infecções pelo novo coronavírus toma a ilha. Tóquio e outros 9 departamentos vão permanecer em estado de emergência sanitária até um mês antes dos Jogos. O diretor-geral da Tóquio 2020, Toshiro Muto, revelou que 10 mil voluntários desistiram de trabalhar no evento nos últimos meses. Pesquisas nacionais já haviam revelado que 80% dos japoneses se opõem à realização das Olimpíadas este ano. Os Jogos estão previstos para serem disputados de 23 de julho a 8 de agosto. As reformas econômicas avançam em Cuba e o governo da ilha aprovou uma medida que permite regulamentar a existência de pequenas e médias empresas. A autorização que abrange as PMEs privadas e estatais era muito esperada por empreendedores cubanos e representa mais um passo nas reformas econômicas implementadas no país socialista. O jornal oficial Grama destacou a declaração do presidente Miguel Díaz-Canel de que a decisão vai além do simples reconhecimento dos atores econômicos, se referindo a empresas estatais, cooperativas, trabalhadores independentes e PMEs. O objetivo, a partir da aprovação, é trabalhar nas normas jurídicas para sua implantação. Em fevereiro, o governo deu outro passo importante e ampliou mais de 2 mil atividades que trabalhadores independentes podem operar na controlada economia do país. Cuba acelerou reformas no enfrentamento da profunda crise econômica gerada pela pandemia de Covid que afetou o setor turístico, em meio ao embargo econômico americano endurecido sob o governo de Donald Trump. E agora uma boa notícia para os apaixonados por games e brinquedos. A Nintendo anunciou que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Com a inauguração prevista para 2023 ou 2024, o museu vai ficar a poucos quilômetros do centro de Kyoto, onde está a sede da gigante japonesa dos videogames. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, o Museu Galeria Nintendo vai compartilhar a história do desenvolvimento de produtos e a filosofia da empresa com o público. Os visitantes também terão experiências interativas. A Nintendo começou a fabricar videogames em 1977, com o lançamento dos consoles domésticos TV Game 15 e TV Game 6. Seu primeiro grande sucesso mundial foi o console Famicom, lançado no Japão em 1983 e conhecida no exterior pela sigla NES Nintendo Entertainment System. Em março de 2021, Nintendo inaugurou a primeira área de entretenimento dedicada a seu universo, no enorme parque temático da Universal Japan Studio, em Osaka. E olha só, cerca de 5 mil pessoas lotaram o show de um grupo francês como teste de um estudo científico sobre a pandemia do novo coronavírus em Paris. O público não precisou manter distanciamento, mas foi obrigado a usar máscaras. Os integrantes da banda dedicaram a apresentação aos trabalhadores da saúde, cientistas e a todas as vítimas da Covid-19.
A experiência já foi realizada em outras partes da Europa, mas foi adiada várias vezes na França. O show teste ocorre no momento em que o país registra uma melhora na situação dos contágios e está prestes a oferecer vacina a todos os adultos. O público tinha entre 18 e 50 anos e não podia apresentar nenhuma doença que aumentasse o risco de morte em caso de infecção, como diabetes ou obesidade grave. O setor de shows e eventos é um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Experiências anteriores de aglomeração de pessoas, com rígidas condições de prevenção, não mostraram riscos elevados de infecção. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.